Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e falar aqui a respeito desse empate, o castigo que o Vasco levou lá no Heriberto Rilse, Criciúma 2, Vasco 2. Infelizmente o Vasco não conseguiu trazer essa vitória aí que faria aí ele subir uma posição na tabela de classificação, poderia estar ganhando ali a classificação do Atlético Paranaense, mas infelizmente não deu. O Vasco, que até fez uma boa partida, começou ali com o João Vitor no lugar do Michael, que sentiu ali e foi poupado, e também o Ryan, que entrou no lugar do Verratti e não deixou a desejar. O Ryan, que fez uma belíssima partida. O Vasco começou ali tentando marcar o Criciúma no ataque, né? Pressionar a saída de bola, mas infelizmente numa saída de bola errada do time do Vasco, o time do Criciúma puxou o contra-ataque pelo lado direito ali, o Piton não marcou muito bem, o Léo Pelé veio marcando para trás e a bola acabou ali cruzando a área do Vasco. Paulo Henrique falhou nesse lance, não subiu para cabecear, pensou que estava sozinho na marcação do atacante, mas tinha dois atacantes ali, ele acabou falhando. E o Léo, infelizmente, marcando fofo de novo, deixou o Bolazier completar ali dentro da pequena área, fazendo 1 a 0 o Criciúma. O Vasco, que não estava saindo muito bem a bola ali, o Hugo Moura e também o Cocão estavam pecando muito na saída de bola, e o Vasco parece que sentiu ali esse lance, começou a errar muitos toques, muitos passes. O Payet não se entendia com o Piton ali pelo lado esquerdo. O Payet também muito disperso. O Vasco precisou muito da categoria do francês, mas infelizmente hoje ele não foi muito bem. E o Vasco foi tentando aí se acertar durante o jogo. Sofreu ali algumas boas chances do Criciúma, que deixou de ampliar o placar, mas o Vasco foi entrando no jogo, foi gostando da partida. O David, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo, lutou bastante, é um cara que se dedicou, ele assumiu o papel do Verratti, né, na liderança ali, de buscar ali a pressão ali em cima do time do Criciúma. O Vasco foi se acertando e a partir dos 20 minutos o Vasco começou a dominar o jogo e tentando ali fazer o gol do Vasco. O Ryan, como eu falei, já tinha perdido um gol logo após o gol do Criciúma. O Adson também teve uma boa oportunidade que não conseguiu fazer o gol. E aos 35 minutos, o gol do David, o Vasco sofreu um contra-ataque ligeiro do time do Criciúma e acabou o Criciúma subindo desordenadamente, e o Vasco conseguiu ali puxar um contra-ataque até meio lento no toque de bola, não foi com tanta velocidade. A bola caiu no pé do David pela esquerda, que veio derivando por meio de campo e deu-lhe um chutaço no ângulo, fazendo 1 a 1, um golaço do David, coroando aí a belíssima partida desse jogador. E o Vasco foi absoluta a partir daí, tentando ali de todas as formas ampliar o placar. O Criciúma também aí sentiu o gol do Vasco, e aos 49 minutos ali o Ryan recebeu uma bola do Piton, uma bola que veio cruzada da direita, sobrou no pé do Piton, que ajeitou, e aos 49 o Ryan fez ali o 2 a 1, e o Vasco saiu para o intervalo ali vencendo. O time que saiu muito bem ali, empolgado com a torcida fazendo uma festa maravilhosa. Veio o segundo tempo e o jogo não mudou. O Criciúma tentando fazer ali o gol de empate, buscando a todo momento atacar o Vasco. E aos 3 minutos, o Léo Pelé de novo perdeu um gol inacreditável. A bola chegou para ele debaixo do gol, ele fez o impossível e jogou a bola por cima. O Vasco poderia estar ali ampliando o placar 3 a 1 e com certeza ia estar liquidando a fatura, tomando um gol logo aos 3 minutos. O Criciúma ia sentir com certeza a pressão. Aos 8 minutos o David fez outro golaço também, num lance que o Ryan colocou a bola para ele e ele chutou, fez um bonito gol de primeira, mas estava impedido, claramente impedido. O juiz acertou e o jogo foi perdendo ali a movimentação. Os times parece que sentiram o cansaço. Além de até os 15 minutos ali, quando começou a substituição, aos 18 minutos o Paiva fez as duas primeiras substituições do Vasco, botando o Souza e o Eric Marcos,
e tirando o Hugo Moura e o Ryan. O Hugo Moura que havia sentido um desconforto logo aos 14 minutos, 15 minutos, e o Ryan que sentiu câimbra, pediu para sair, e o Vasco continuou ali tentando fazer ali a bola rolar, tentando buscar ali o contra-ataque, já que o Criciúma também vinha para cima mais desordenadamente, não teve tantas oportunidades. O Vasco foi ali cozinhando o jogo foi amornando, e o Paiva de novo aos 35 minutos tirou ali, na minha opinião, os dois jogadores que estavam retendo a bola, tirou o Payet que estava já cansado, né? Jogou quase 1h20 de jogo, então ele foi tirando ali os jogadores que seguravam mais a bola, e aí eu acho que veio o castigo do Vasco, já que o Vasco não tinha ninguém para estar controlando, dando ritmo ao jogo. Tirou o Payet e o Piton e colocou ali o JP e o Leandrinho, que não conseguiram ali manter o bom nível dos dois jogadores que saiu. E no final do jogo ali ele teve que fazer ali mais uma substituição, botando o Maicon para segurar o jogo, né? O Maicon que é um zagueiro rebatedor, precisava desse jogador ali para poder dar uma consistência maior na área, botando ali no lugar do Adson, que também não fez uma boa partida, mas infelizmente o Vasco aí tomou o castigo no final do jogo, uma bola alçada, o Paulo Henrique, que havia feito um contra-ataque, perdido um gol há 1 minuto antes, não conseguiu marcar ali de novo o bom atacante Bolazier, que fez ali um golaço, se tacou na bola de qualquer jeito e conseguiu ali fazer uma cabeçada no cantinho. O Léo Jardim não pôde fazer nada e evitar ali esse gol. Infelizmente o Vasco volta com 1 ponto de Criciúma, mas como eu falei aqui, ganhar lá do Criciúma dentro de casa é muito difícil. Vão ser poucos times que vão conseguir trazer os 3 pontos para casa, mas infelizmente o jogo estava na mão do Vasco. A inexperiência dos jogadores que entraram ali em não poder segurar a bola ali para reter o tempo, para poder gastar o tempo ali, fez com que o Vasco cedesse aí o empate no finalzinho. O Léo Jardim, na minha opinião, foi aí mais uma vez importante na partida, fez boas defesas, não teve culpa nenhuma nos gols do Paulo Henrique. Além de estar ali, de ser um jogador muito voluntarioso, tentar o ataque todo o tempo, fazer boas antecipações, hoje falhou nos 2 gols. Infelizmente o Paulo Henrique hoje não foi muito bem. O João Vitor, que entrou no lugar do Maicon, foi um leão no primeiro tempo ali, buscando o ataque a todo momento, chegando como um jogador surpresa ali, mas infelizmente falhou também no segundo gol do Criciúma, já que era uma bola alçada ali pela direita, ele tinha que estar ali para poder cortar essa bola, mas no mais fez uma boa partida. O Léo Pelé mais uma vez decepcionou, um jogador que não inspira confiança nenhuma, um jogador que não chega com vontade nos atacantes, falhou no gol do Vasco, no primeiro gol, falhou ali em não ter feito o terceiro gol do Vasco. Infelizmente o Léo Pelé a cada dia vai caindo mais em desgosto da torcida, e com certeza no final do ano aí ele vai sair. Piton não teve muito trabalho ali no ataque, né? Não subiu muito, se preferiu ali estar se resguardando mais na lateral, não teve culpa no gol que o Lavoisier fez, mas infelizmente também não teve aquela participação efetiva no ataque. No meio de campo, o Hugo Moura marcou bastante, mas marcou sozinho, fez uma boa participação ali no meio de campo, lutou bastante, justamente porque o Cocão hoje, na minha opinião, fez uma das piores partidas dele no time do Vasco, não marcou, não atacou e não criou, não fez nada. Hoje ele foi o nem criou, nem marcou e nem atacou. Tentando ali jogadas, sempre a jogada mais difícil, comprometeu ali no meio de campo. Na minha opinião aí foi muito mal. O Payet foi mal também, não teve boa, tentou ali algumas jogadas, você vê que quando ele pega na bola tem ali um momento de lucidez do time, mas o restante do time parece que não entende ali a capacidade do francês, mas na minha opinião também não fez uma boa partida, assim como o Adson, que hoje ficou sumido o tempo todo, apesar de ter tido ali uma boa oportunidade no primeiro tempo, no segundo tempo desapareceu totalmente. Ele que deveria ser ali um jogador
que puxasse ali o contra-ataque juntamente com o Eric Marcos. Infelizmente o Adson hoje também foi muito mal. O Ryan, na minha opinião, foi aí um dos melhores jogadores em campo. Esse é o Ryan que a galera conhece das divisões de base, aquele jogador que tem ali uma boa arrancada, um jogador que briga bastante. Hoje fez aí uma boa partida, na minha opinião. A melhor partida do Ryan como profissional do Vasco, foi coroado com gol, assim como o David, que para mim foi o melhor em campo, lutou o tempo todo, brigou, e hoje ele fez com que a torcida do Vasco não sentisse a falta do Verratti, que a gente sabe que o Verratti, que é o jogador especialista em estar marcando ali os zagueiros adversários, brigando ali bastante. Então o David hoje, na minha opinião, foi muito bem, foi aí o melhor jogador em campo. O Eric Marcos entrou tentando puxar algum contra-ataque ali pela esquerda, deu ali até algumas boas jogadas, mas jogou muito pouco tempo, assim como o Souza tentou ali fazer o papel do Payet, né, e tá retendo ali a posse de bola, mas você vê que é nítido a falta de ritmo ainda do Souza, falta um pouco aí para esse jogador entrar no ritmo dos outros jogadores. O Leandrinho entrou bem, não atacou também, né, se resguardou um pouco mais na zaga, mas também entrou muito bem, tirou algumas bolas de cabeça ali, é um jogador que tem futuro no Vasco. O Maicon não jogou muito tempo, entrou já nos acréscimos da partida, deu ali umas 2 ou 3 rechaçadas ali dentro da área, e na minha opinião o JP, jogador que para mim, pelo pouco tempo que ele jogou, ele foi o pior jogador em campo, mesmo com as falhas do Léo, mesmo com a falha do PH e nos 2 gols, o JP para mim foi o pior jogador em campo. Entrou totalmente disperso, jogador que, pô, de 18 anos, entrando faltando ali pouco mais de 15 minutos para ele jogar, ele veio de dar a vida ali pelo time, jogador que não combate, não marcou, também não apoiou o time no ataque, totalmente disperso. E infelizmente eu acho que o Rafael Paiva tem que dar aí uma geladeira para ele, botar ele de novo pro time de base ali, pro sub-20, para ele se ligar e ver que a vida não é como ele está esperando. Fez algumas partidas quando subiu, boas partidas, a torcida caiu no gosto da torcida, mas agora infelizmente parece que subiu para a cabeça, está oscilando bastante. Eu acho que o JP tem que voltar para o sub-20. Infelizmente o Vasco deixou aí escapar os 3 pontinhos no final, um resultado, na minha opinião, injusto, já que no primeiro tempo o Criciúma fez uma boa partida, o Vasco também fez uma boa partida, foi um bom jogo no primeiro tempo, e o jogo, quando o Vasco parecia que ia ter a vitória, o Criciúma lá no apagar das luzes fez o 2-2 e fez aí a gente voltar com um ponto. Importante pontuar fora de casa, mas os 3 pontos seria muito mais importante. Essa é a minha opinião a respeito desse jogo, desse castigo que o Vasco levou aí, né? Vasco 2, Criciúma 2, dentro do Heriberto Rios, 3 pontinhos que ficou para trás. Valeu? Deixa aí o seu comentário a respeito do que você viu nessa partida, quem para vocês aí foi o melhor jogador em campo e quem foi o pior jogador em campo aí do Vasco. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!